Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui passando pela telinha de vocês. Muito feliz de estar com vocês mais uma vez, mais uma sexta-feira, do nosso bate-papo semanal. Vamos lá, vamos chamar a doutora Bia. Cadê a Bia? Vamos chamar a Bia. Cadê? Aguardando a doutora Bia. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo. E narcisismo a gente tem em todos os ambientes, né? Na família, marital, né? No relacionamento, no casamento, no trabalho, no social, né? No clube, na igreja, entre amigos, né? Então, com certeza vai ser uma live bem interessante, porque nós vamos falar o que é narcisismo, os traços, o que parece narcisismo, mas não é, né? E o que a gente pode fazer, né? Outros transtornos parecidos, né? Outros transtornos de personalidade parecido. Com certeza vai ser bem interessante, porque é muito bom a gente conhecer, né? Porque a gente conhecendo, a gente consegue vivenciar melhor, quando pode se afastar, né? Então é muito bom. Espero que seja engrandecedora a todos, os que assistirem agora, os que assistirem depois, mas com certeza vai. Vamos ver, cadê a doutora Bia? Apareceu! Olha, Saudade de você! olá, boa noite. Boa Sai noite! correndo, correndo, correndo. Vamos Meu hoje lá. também foi bem agitado. E dessa vez foi Ó, mais tô até rápido, né? O suando. Instagram está começando a ser nossos amigos. É porque eu fiz um negócio aqui no telefone, né, para poder limpar tudo, para poder entrar, para poder ver se dessa vez ia direto, né? É, né? Foi mais rápido, né? Alô, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu já dei uma introdução dizendo que hoje nós vamos falar de narcisismo em vários âmbitos, né? Na família, no relacionamento conjugal, com amigos, no trabalho, na igreja. Porque é aquilo, gente, quem é tóxico, ele é tóxico em qualquer lugar, né? É, e qualquer segmento religioso, né? Qualquer segmento religioso, né? Também, né? Segmentos políticos, né? Então nós temos que identificar os traços, né? Para tentar mitigar o sofrimento que esse tipo de relacionamento causa a cada um de nós e, quando possível, nos afastarmos, né? Que é o melhor Sim. caminho. É porque assim, o nosso intuito de trazer informação aqui sobre a convivência com o narcisista, e inclusive numa live é impossível, impossível a gente falar tudo, é Sim. impossível a gente ensinar muito, mas o que a gente vai fazer são insights, né? São toques, é uma introdução, vamos dizer assim, é uma introdução, porque é uma convivência difícil. Essa pessoa ela não acredita que está apresentando um transtorno, né? Que é um transtorno da personalidade, que precisa de ajuda. Então tem gente que percebe e não consegue sair, tem gente que percebe bem orientado consegue sair porque sabe que não vai mudar. Então a gente na verdade vai trazer uma introdução. E eu queria, né? Eu quero que você
Eu sou a professora Ana Beatriz, né? É coordenadora do Instituto Priorize Psicanálise. A Meg é uma das nossas professoras, né? E esse assunto, ela é expert no assunto, né? Então, por isso, é Nem me confortável para a apresentei, gente eu falar. acredito que todo mundo já me conheça. Sim. E nós escolhemos esse tema porque ele também está ligado ao Setembro Amarelo, né? Não deixa de ser um dos motivos, né? Sim, porque uma Dessa. pessoa quando convive com um narcisista e ela não consegue manter um equilíbrio, ela acaba se suicidando, né? Sim, sim. E Porque o aí, gente, narcisista ele persegue a tal forma, isso dito dentro de um relacionamento conjugal, quando a pessoa tenta sair desse relacionamento, que muitas vezes acaba num feminicídio ou até num suicídio, sim, sim. situações bem delicadas. E aí, eu quero que você fale aqui para gente um pouquinho do que é, né, o narcisismo em si, né, que é um transtorno da personalidade, né, transtorno de personalidade narcisista. É, Até para a gente relacionar as características que são muitas é difícil, mas tem aquelas que são mais aparentes, né? Isso não quer dizer, fulano apresentou isso, é narcisista, porque um monte de gente aí na rua tá falando, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, mas não sabe o que é narcisismo, que está ligado à mitologia, né? O porquê disso. Então, eu queria que você fizesse essa introdução, né? Falando um pouquinho para a gente do que é exatamente narcisismo, para poder ampliar aí o nosso conhecimento, abrir um pouquinho a nossa mente. Tá, eu vou falar dos traços, do que é narcisista, e vou falar também do que parece, né, de alguns comportamentos específicos que as pessoas têm, que parece narcisismo, mas não é, né? Daí todo mundo chamando todo mundo de narcisista, né? Exatamente. O narcisista em si, ele tem aquela grandiosidade, né? Ele acredita ser superior, ele é melhor do que todo mundo, né? Ele busca admiração o tempo inteiro, né? Ele quer manter o foco nele. Ele tem que ser o centro das atenções, né? E dessa forma, isso tudo, essa aparência toda que ele traz, na verdade, ele tem uma autoestima muito frágil. Ele uma autoestima muito baixa. Por isso ele é assim, né? E ele tenta passar para os outros uma coisa que, no fundo, quando ele está ele com ele mesmo, ele sabe que ele não é, né? Ele tem uma falta de empatia muito grande, ele explora a superioridade, né, nas relações, né? A superficialidade, ele não se aprofunda nas relações. Por quê? Ele quer sugar o outro, ele só quer tirar do outro o que é importante. Se for útil para ele ficar ali, ótimo. Se não for, ele descarta e vai procurar algo mais interessante, mais importante para ele, que possa fornecer a ele o suprimento que ele deseja, algo que, né, possa aumentar a sua grandiosidade, a sua superioridade, porque ele se acha o tal, né? Ele tem pensamentos fantasiosos sobre sucesso, sobre poder, né? Que ele vai chegar em tal ponto, que ele vai ser, né? O rei, digamos assim. Só que ele às vezes não faz nada para isso, né? Ele não estuda, ele não trabalha, ele não. Mas ele, como ele se acha superior aos outros, ele acha que mesmo sem fazer nada ele vai ser. Porque ele é melhor do que os outros, né? E quem é que Sim. vai dizer o contrário? Vai você dizer que ele não vai ser, o que ele, para conseguir isso, ele tem que trilhar um caminho. Olha, ele parte para cima de você com uma agressividade que. O narcisista não aceita crítica. Não, nenhuma. Nenhuma. E uma palavra que eu acho que, assim, é muito sinônima, ela caminha muito junto com o narcisista. Muito. Eu vejo isso, assim, como. Quando tem isso, vamos olhar o restante para ver. É inveja. O narcisista, na verdade, ele te inveja. Ele queria ser você. Ele queria os traços que ele vê em você, que ele queria nele, que no fundo ele não tem. Então, Até daí, porque aquela capa toda de superioridade esconde uma insegurança enorme, né? uma fragilidade, uma autoestima baixa, né? Um ego
super frágil, né? Ele tem um sentimento de direita manipulação. Ele acha que ele é o dono da verdade, que ele pode te manipular e que você tem que fazer o que ele quer. Ele dita as regras e você obedece. Entendeu? Ele acha que ele é o Sim. controlador da situação, de todas as situações. Ninguém pode fazer nada diferente do que ele está falando. Ninguém pode contrariar suas ordens. Tem que ser do jeito dele. E se você contrariar, o problema está estabelecido. Ele manipula o tempo inteiro, tá? E E uma mente, das mente muito. isso que eu ia falar, porque aquela questão até mesmo do mecanismo de defesa, né, de projeção e tudo mais, de colocar a culpa no outro de uma coisa errada que está dentro dele. Eu conheço narcisistas que ele inventa situações, ele conta coisas pela metade. Por exemplo, Sim, uma sequência de áudios. Ele pega os áudios que convém a ele passa para outra pessoa, tá? Fazendo a caveira de uma terceira pessoa, entendeu? Para que ele consiga alcançar o objetivo dele, o propósito dele. E aí, com isso, ele acaba com a outra pessoa. E quem está do outro lado acredita. Porque como diz aquela autora, né, aquela escritora africana, Chimamanda Adichie, ela tem um texto que diz é o perigo da história única. E toda história, ela não é única. Ela tem dois lados ou três lados. Então, nunca ouça uma pessoa sem ouvir os outros lados. Nunca credibilize alguém sem ouvir o outro lado. Porque às vezes sim, aquilo pode ter sido cortado alguma parte da história, alguma parte do áudio. Para quê? Para aquela pessoa se dar bem, para aquela pessoa conseguir o que ela quer. E de certa forma ela está manipulando. Porque quando ela passa esses áudios ou essas metades de verdades para outra pessoa, ela está conseguindo manipular a outra contra você. E a outra, sim. por não ter discernimento, está sendo manipulada. Eles são cruéis. Eles são muito Sim, cruéis. uma das coisas que eles, né, alguns fazem, principalmente se está num ambiente afetivo, né, num relacionamento afetivo, é fazer com que o outro, o parceiro, a parceira, acredite que a sua sanidade mental não está tão perfeita assim, né? Tá ficando louco, Esse você não inventou isso, está criando isso na sua mente. Vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai tomar remédio. É mais ou menos esse isso. fato aí me lembra é, um estudo de caso que eu coloquei no meu livro, na minha autobiografia, né? Casos que você vivencia e que realmente te adoece, a ponto de você ficar pensando: será que eu realmente sou louca? Será que eu realmente estou doente? Porque você já não consegue discernir o certo do errado. Se você realmente fez, se você não fez, a pessoa te enlouquece. Ela acaba com o seu emocional. Ela te Verdade. destrói. Então, a melhor forma de você lidar com essa pessoa, se você não puder se afastar, seja ele em que ambiente for, é abstrair. Entrou por aqui, saiu por aqui e vida que segue. Não se deixe Paulinho colocou aí contaminar. uma pergunta. E o Paulinho botou uma pergunta aí bem interessante, e isso entra na psicanálise porque é a questão do inconsciente. Eles têm noção de que estão fazendo, ou seja, o narcisista, ele tem noção do que ele está fazendo? Sim, tem noção e não tem pena alguma, e eles acreditam que aquilo é o correto e que tem que ser feito daquele jeito para que as coisas funcionem, para que as coisas Sim. deem certo. E eles castram, o Paulinho, eles castram a vida das outras pessoas porque eles não deixam as pessoas serem quem elas gostariam de ser. Porque Eles quer ter um querem que controle sobre a pessoa, né? eles querem que a pessoa seja o que eles querem, né? Se não for assim, não Sim. tá bom. E aí as pessoas vivem infelizes a vida inteira.
porque elas nunca foram elas, nunca se libertaram, né? Eu conheço casos de pais que o filho quer estudar uma determinada coisa, quer se formar em uma determinada coisa, eles não deixam porque tem que ser o que eles querem, né? Não deixa casar, não deixa namorar, quer escolher o marido, quer mandar no casamento, tem N fatos, né? E na verdade tem que cortar o cordão umbilical dessas pessoas. Cortar, porque e são os que são afligidos, né? As vítimas, né? Que tem que Sim, cortar, porque eles não cortam, não. Eles não sim. cortam, não. Eles querem dominação total, tá? E o que que o narcisista não suporta? Mas antes disso eu quero falar que os vínculos dele, né, as fórmulas dele de vincular é poder, fama e sucesso. É o que eles buscam Sim, de maneira geral. Ou seja, se é num casamento, ele é que tem que ser melhor, ele é que tem que sobressair, ele é que tem que ganhar mais. Se é na família, né? É, o poder é o quê? Ela é que manda, ela é a melhor mãe ou é o melhor pai. É, a família dela é um sucesso porque é todo mundo unido e, na verdade, todo mundo bate um no um outro, se agride. exibicionismo, né? É só aparência, mas é assim que eles pensam e transmitem, entendeu? Tentam Sim. transmitir, né? Porque quem está desperto percebe. Agora, eles não suportam o que? Serem Só, contrariados. antes de você só entrar nisso, além do exibicionismo, você falou, e eu lembrei de um exemplo até que eu dei numa aula sobre isso. Por exemplo, uma pessoa narcisista, vamos dizer assim, a Meg chegou para mim e me contou, caramba, tô com uma dor nas costas hoje, aí eu sou narcisista, né? Vou me colocar no lugar de narcisista. Ah, não, você vai, Meg, toma uma Novalgina, toma um paracetamol, vai melhorar. Você não sabe o que que eu passo à noite com a minha dor. A dor dele é sempre maior. O caso Isso, dele é eles sempre menosprezam. menosprezo. É. Então, o que eles detestam, né? É crítica, né? Ser contrariado, você bater de frente com ele, você dizer para eles que estão errados. Não, não é assim. Você está, olha, começou a briga, a discussão, a agressão, dependendo do caso, né? A violência, né? É falta de atenção. Você fingir que é uma mosca que não está ali, começar a tratar com insignificância. Eles também detestam isso. Falta de controle, você não deixar eles te controlar. E eles adoecem. Eles têm que estar Uhum. no controle o tempo inteiro. Se eles não estiverem no Sim, controle, eles adoecem, enlouquecem. Entendeu? sim. E uma outra questão também é o narcisista, ele tem aquela. é, ele faz como uma tortura Sim. o castigo do silêncio, né? Aquele gelo com o outro para poder Para acabar a com o pessoa outro. pensar, é aí que entra a confusão mental que a outra pessoa fica. Porque quando ele faz o tratamento de silêncio, ou ela faz o tratamento de silêncio, ela começa a pensar assim, mas o que eu fiz de errado? Por que ele não está falando comigo? Aí ela fica, fulano, fala comigo. O que aconteceu? Por que você não está falando comigo? Por que você está me tratando assim? Eu estou falando ela porque isso é muito do sexo feminino, tentar amenizar, né? E Sim, ele continua horas e horas ela falando e ele nem se move. O que ele estiver fazendo, ele continua. Aí ela vai perdendo a paciência, né? E aí ele começa a dizer que ela é louca, que ela está vendo coisa onde não existe, que ela começa a dizer, tem alguma coisa acontecendo, não é possível, você está me escondendo alguma coisa. Se eu não fiz sim. nada, então o que está acontecendo? E aí ele começa a se irritar, né? E aí ele começa a chamar ela de maluca, de lixo, de qualquer coisa. Né? Tenho nojo de você, some da minha frente. Sabia que você é insuportável? Você começa a ouvir essas coisas todas. Você está vendo, ouvindo coisas onde não existe e tal. Aí a pessoa, depois de tanta ofensa, acaba saindo dali, deixando a outra ali. Mas ela fica pensando, será que eu realmente estou errada? Será que eu fiz alguma coisa de errado? É aí que começa a confusão da pessoa começar a duvidar da sua sanidade mental. Porque isso não é 2 dias, é uma sequência.
passa um mês, 2 meses e ela vivenciando aquilo. Daqui a pouco, a pessoa dorme na mesma cama, sem falar com você, 2, 3 dias, te tratando como um estranho. No outro dia chega. Sabia que você é o Como amor da se minha nada vida? tivesse Ou acontecido. então fala uma frase muito linda. Eu já te disse que te amo hoje. Aí você para e pensa, quando você não tem a formação que a gente tem hoje, né? Você para e pensa. Respira, respira. Porque, olha, é difícil. Você diz, afinal de contas, eu estou lidando com quem? Com aquele que Sim, estava falando aquilo tudo ou com esse? Entendeu? é. É uma tortura que A- vai te adoecendo. E é Porque ruim, né? Ninguém merece viver assim, né? a doença, ela não começa no físico, ela começa no emocional. E as pessoas não percebem, né? O casamento ou a vida familiar é para ter uma união, é para ter diálogo. Num casamento ou numa família, quando não há diálogo, não há casamento, não há família. Porque não Não há é eu parceria, né? mandar, não existe eu mandar e você obedecer. Ou o marido mandar e a mulher obedecer. Um já conhece o outro, sabe o que gosta, sabe o que não gosta, né? Então é um respeito, uma fidelidade. Se em algum momento houver uma divergência, tem que sentar, conversar, né? O que eu posso fazer? O que você não está gostando? O que dá para mudar? Entendeu? É um diálogo, é uma cumplicidade. Isso é um casamento, isso é uma reunião em família, né? Fora disso, já é um comando, é como se fosse um quartel, né? Um manda e outro obedece. Bate continência e farei tudo que o senhor mandar. E Nossa, se não quiser, A Ana colocou, contrariar um narcisista e entrar na Terceira Guerra Mundial, por isso que eu ri. é mais ou menos por aí, meu filho. É tiro, Isso. bomba e... É, é Olha, o Paulinho está palavrão, panela é, voando, olha, você não tem noção do que acontece. E quem está de fora, isso é importante, o autoconhecimento. O e quem está autoconhecimento de é fora, terapia. às vezes, não acredita. Porque quando é Sim. um relacionamento marital, quando é família, a mãe não disfarça, não. Mas quando é um relacionamento marital, ele na frente dos outros é um gentleman. Ele te trata de um jeito que quem olha diz, não. Ela, né? Ela Que é uma. doce. Ela é maluca. A maluca é ela. Ela é doida. Não, quando também a mulher é narcisista, né, no meio Sim, ela social, ela é disfarça. lady, né? A Leide é tão educada, fala baixo, entendeu? São aquelas pessoas que falam baixo, não se explode em momento algum, é bem Sim. tranquila. Agora, quando sai dali, O Paulinho está perguntando como a pessoa se torna narcisista? Já nasce assim ou vai se tornando narcisista? É interessante isso. é, Bem interessante. olha, todos nós nascemos com genes, né? Que temos probabilidade de algo e que vai se desenvolver ou não de acordo com o meio que nós estamos inseridos, né? Sim, Então, o meio que nós estamos inseridos facilita muito, mas o gene já vem com a gente, tá? A genética já está na gente, que vem de antepassados, né? sim, Agora, você pode, no início da sua vida, você perceber e outra pessoa falar com você, poxa, o que você fez não foi legal e tal. E no início e realmente não foi legal. E você começar a mudar, a ver que o ambiente que você está não é legal, mas esse start, esse acorde, é muito raro. Sabe por quê que é muito raro? Porque é gostoso para eles. Eles sentem prazer. Então, tudo que dá prazer, que dá libido, é muito difícil da pessoa se desvincular. sim, Não costumam dizer aí no mundo, né, que o pecado é gostoso, que as pessoas não querem sair do pecado, né? Porque dá sim. libido, né? O id, deixa a vida me levar, né? É. E tem uma questão, né? Todos nós, todo ser humano,
ele, lá no iniciozinho da sua vida, ele passou sim por um narcisismo. Porque quando a gente nasce, a atenção é toda voltada para a Tá na gente. paciente. Né? Tem a ligação com a mãe ou com a pessoa que cuida, né? Aí vem do complexo A de gente se acha de mais importante Édipo. do que os outros, porque a atenção, né? O cuidado foi para o bebê quando precisava, a Sim, amamentação, sim, mas isso chega um ponto que tem que haver a castração. Quando não sim. há essa castração, né, e já tem a genética favorável, Sim, sim. Então né, existe, a gente já vem com isso, acontece isso. Agora, quando favorece aí mais se pelo tratamento maternal, e o ambiente, foi né? Se a gente não é inserido. cortado, não é Se as pessoas identificado, se não é deixam, quando a gente fala cuidado. ambiente também, é se as pessoas se deixam ser manipuladas, se deixam ser governadas, é o ambiente, Sim. né, de O uma forma reizinho geral. da casa, a rainha da casa, pode tudo, aí é bonitinho, vai passar, vai crescer, não. Isso aí vai se desenvolvendo. Se não Sim. cortar, tende a E aumentar. geralmente as pessoas que estão à volta ficam com, ou têm, ou ficam com baixa estima, ou não têm atitude, né? Você não tem atitude, Sim, sim, aí quem governa vai governar cada vez mais e mais, né? Porque ele vê o sim, caminho livre. Agora, existe também, né, o transtorno de personalidade histriônico, que era um antigo chamado histérico, né? E que é muito parecido, mas que não é um narcisista, né? A sim. característica padrão generalizada, ó, eu até escrevi aqui, é de excessiva emocionalidade e busca de atenção do histriônico. Então, às vezes, a pessoa vê uma pessoa muito carente de emoção, de atenção, e pensa que aquilo é um narcisista, né? Porque a É, pessoa não é. fica querendo conversar, dizendo, poxa, você não me liga, poxa, você não me procura. Aí os outros que não entendem totalmente do assunto acham que aquilo é uma forma de manipular, que aquilo é uma forma de se vitimizar, e na verdade não é, tá? Ele quer o centro das atenções, mas e também eles usam muito o quê? O histriônico? Usando a sexualidade, tá? Na maneira de vestir, na maneira de falar, Ser tem notado, né? quer ser notado, tem um jeito sedutor de ser, né? Um jeito sedutor de falar, de vestir, né? É por E carência também, né? isso, mas não é, e isso não quer dizer que seja um narcisista, é um histriônico. Então, Sim. é parecido, mas nós conseguimos detectar, tá? As diferenças principais entre o narcisista que um narcisista, a diferença principal, o narcisista busca poder e controle, enquanto o histriônico busca afeto e ser notado. Tá? A característica básica para vocês terem uma noção, porque temos muitos termos técnicos. E se nós ficarmos falando os termos técnicos, vocês não vão entender. Então, eu estou tentando falar de uma forma bem simples para que a compreensão seja mais E abrangente. isso, aí a gente abre uma aspas, né, e chama para a formação aqueles que têm interesse. Por quê? Porque na formação você vai ter material, você vai ter suporte, você vai ter um entendimento maior e melhor. E muitas pessoas também, quando vêm para a formação em psicanálise, alguns são para atender, outros acabam até atendendo lá na frente, mas a maioria vem para autoconhecimento. E é importante Para esse se autoconhecimento, libertar, né? porque não, Liberta. porque as pessoas aí fora chamam os outros você é narcisista, você deve ter Psicopata. borderline, que daqui a pouco a gente vai falar. Você tá maluco, né? Que é um termo que nem se usa mais. Você tá com complexo de ético. Cara, mas nem sabe. E Liga o nem sabe complexo complexo só de a novela lá da Jocasta e acabou, entendeu? E não tem assim a complexo noção. de Eletra, por enquanto, não se fala, né? Mas daqui a pouco vai começar a Não, falar complexo de Eletra também. filme. E tem um filme,
né, de Electra, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o complexo de Electra. Ela era uma suposta heroína que tinha toque, olha isso. Mas, né, não se fala muito e ali está comparado com o complexo de Édipo. E as pessoas vão rotulando os outros sem saber o significado real das situações, entendeu? E isso é bullying, né? Que é crime também, né? É bullying. Agora, fala um pouquinho sobre, né, diferenciar, por exemplo, um narcisista de um borderline também, que às vezes causa confusão, né? É, a diferença principal, né, uma assim, gritante, é que enquanto o narcisista ele tem autoestima lá em cima, né, o ego dele é lá em cima, o border tem autoestima lá embaixo. E ele oscila muito de humor, porque ele tem uma carência afetiva muito grande. Então, por isso que você costuma ver as pessoas, assim, mulheres principalmente, trocando muito de relacionamento, né? Não consegue ficar sozinha. E aí quem está de fora começa a julgar, começa a criticar, chamando de termos até pejorativos. Mas, na verdade, aquela pessoa ela tem uma carência afetiva muito grande, uma codependência emocional, por causa de quê? Uma ausência paterna. Como foi a vida dessa criança? Como foi a infância dessa criança? Então é todo um contexto que nós temos que analisar, que nós temos que observar e não apontar o dedo. Porque muitas das vezes, aquela mulher, que geralmente border, a maioria é mulher, é sexo feminino, é, ela é assim, mas não é por sexo. Às vezes não tem nem sexo. Ela só quer uma presença masculina para ela se sentir segura, porque ela não teve essa segurança na infância. Olha, no outro dia eu estava pensando, eu não sei se eu estava atendendo, não me lembro, ou se eu estava escrevendo algo. Eu parei para refletir, Bia, sobre o meu pai, que eu amava muito meu pai. E eu não me lembro nunca, nenhuma cena. Não tem nem foto do meu pai comigo no colo, do meu pai me abraçando, do meu pai me beijando. Eu nunca tive isso. E eu só fui me dar conta agora, depois de formada, não sei quantos anos, depois de muitos atendimentos, eu parei para pensar a necessidade, como é importante um pai cuidar de uma. Ah, eu lembrei onde eu vi. Eu vi um vídeo no Instagram que o pai saiu para trabalhar e a filha ficou chorando na porta. Tu assistiu? Aí a mãe ligou pro pai, o pai retornou para abraçar a filha. Quando eu vi aquele vídeo, olha como é que o nosso inconsciente é. A minha infância está registrada. Não sai. A criança que nós fomos está dentro da gente e fica ali, né? Então, quando eu assisti aquele vídeo, eu falei: meu pai nunca fez isso. Nunca tive um abraço do meu pai. Nunca meu pai me pegou no colo, como ele pega a criança no colo, abraça, né? Eu nunca tive isso. Eu não sei nem como é ter esse sentimento. E eu sinto, assim, falta disso, né? De uma Porque presença a gente masculina, não de um conhece a abraço. importância. Você se sente protegida realmente, segura, né? E a gente conhece o significado, né? Então parece que tem um Sim, peso maior, sim, né? pra gente é bem maior, mas se a gente tentar explicar para os outros, só com o tempo, né? Em princípio, eles vão ter dificuldade de compreender e de aceitar. Agora, outra Sim, coisa que eu acho importante falar sobre o border é que o border é muito impulsivo, né? Tomar atitudes muito precipitadas. São aquelas pessoas que se automutilam diversas vezes e tem grandes chances também de suicídio. sim. Então, por essa carência tão grande que eles têm, eles não acham sentido na vida, né? Eles têm um vácuo
É um buraco que eles têm interno, né? Um vazio, uma falta de amor, uma falta do alicerce, né? Que é o alicerce que vem da presença paterna, da presença materna, e que se não for cuidado pode chegar até o suicídio. Então nunca critique uma pessoa que você veja trocando de relacionamento. Como eu falei, geralmente são mulheres, né? Porque com certeza aquela pessoa ali, ela não teve presença paterna. E Agora, sim. fala, Agora, uma coisa que era a chamada da nossa live, né? E eu acho que a gente precisa dar esses insights, né? Reforçar isso. Como manter a saúde mental convivendo com uma pessoa narcisista? Por exemplo, tu mora com uma mãe narcisista, ou com um irmão, com um pai, com um esposo, ou com uma esposa narcisista, ou com um filho narcisista, né? Então são situações que, ou com um chefe narcisista, são situações que nem sempre dá para você sair de sim, cena, né? então vamos por parte. Quando dá para você sair, você tem que sair. Primeiro É. que você adoece, se você não sair, e segundo, se você não adoecer, pode acabar até num feminicídio, numa situação muito perigosa. Ou quando você chegar numa certa idade, você parar e pensar, o que, que eu fiz da minha vida? Eu nunca fui eu joguei a minha vida fora, eu nunca vivi, eu nunca fiz nada que eu queria. Agora, se for um caso familiar, que não tenha como você sair, você tem que abstrair e se impor. Vai ter briga? Vai. Mas não vai ter briga mesmo se você não fizer nada? Mesmo se você não se impor? Vai ter briga do mesmo jeito, porque eles brigam o tempo inteiro, porque eles querem o controle o tempo inteiro. Se eles cismarem que você tem que comer abóbora todo dia, você vai ter que comer abóbora todo dia. Então você tem que se impor. Não vou comer abóbora e ponto final. Vai jogar as panelas para tudo quanto é, não tem problema, joga. Vai ficar sem comer, fica sem comer. Você tem que enfrentar de certa forma. Na medida do possível, né? Para que não tenha uma agressão física, mas você tem que fazer a sua vontade. Ah, eu vou sair. Não, você não vai sair. Não, eu vou sair. Sou maior de 18 anos, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ser eu. Porque cada um tem a sua vida, cada um nasceu para ser o que quer ser. Ah, nós temos um livre-arbítrio para escolhermos o nosso futuro. Tá? Então, a gente não pode deixar o domínio da nossa vida com ninguém, porque depois você não vai poder reclamar que não teve resultados, se você não tomou atitude. Então, você tem que se posicionar. Sim. A Ana colocou aqui, olha, acabei de falar isso com meu filho, né? Eu nunca escutei de ninguém. Você está bem? Você está melhor? Como sua vida está? Nunca ouvi de ninguém, né? E isso a gente traz também, não é que com quem a pessoa convive sejam narcisistas, né? Pode ser que sim, que a gente não conhece, a gente não sabe todos os traços, e também pode ser que não. Mas como isso faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Sim, e geralmente, tem que medir as palavras, né? Geralmente, eles acham que está sempre bem. Porque na cabeça do narcisista, eles fazem tudo perfeito. Eles são os melhores. Então ele não precisa perguntar para você se você está bem, porque na cabeça dele ele fez tudo correto e você está bem. Então ele não tem que te perguntar nada. Ele manda e você obedece. Ele fez e você está bem. E pronto. Entendeu? É mais ou menos assim o raciocínio deles. Sim. E algo, né, que a gente. Isso até falaram há pouco tempo aí nas redes sociais, né? Não adianta você querer ajudar uma pessoa que não acredita que precisa de ajuda. Você ou vai se afundar, ou vai se decepcionar, ou vai perder tempo. Porque a pessoa só pode ser ajudada se ela quiser ser ajudada. Sim, também tem um limite de idade, né? Passou dos 70, não tem muito que você possa fazer
para auxiliar essa pessoa. A única coisa que eu acho que ainda dá para fazer, em alguns casos, é auxiliar porque eles vão entrar em depressão. Quando eles não conseguirem mais mandar, manipular, controlar, eles vão deprimir. Entendeu? Então eu acho que a única coisa que dá para fazer nessa faixa etária ainda é isso. E também dependendo muito do caso. Há casos e casos. Sim, sim. Né? E até falar disso é como a Meg falou, né? Até falar disso é bem delicado, porque a gente precisa realmente medir as palavras, porque é o que ela acabou de falar. Cada caso é um caso. Quando a gente fala, né, de uma determinada personalidade, de um determinado transtorno, uma doença, a gente está não generalizando, mas fazendo uma Tem que introdução, finalizar. dando características, orientações. Por quê? Porque uma pessoa narcisista, ela não vai, de repente, apresentar aqueles 15, 20 sintomas, características, às vezes são três muito fortes e os outros não aparecem. E ela é, E né? tem aquilo, né? Às vezes só aparece onde ela quer tirar a máscara, né? Onde ele mostra quem, ou ela mostra quem realmente é. Sim. Normalmente ficam com a máscara de bom e boa samaritana durante todo o tempo, até. Geralmente, Sim, quando é casamento, é até chegar em casa, né? Quando chega em sim. casa é que as coisas acontecem, né? Que você vê. Às vezes você sai com o mascarado ou com a mascarada, medindo o que fala, o que faz, e já sabendo que quando você chegar em casa, mesmo que você não tenha feito nada, que você tenha obedecido o tempo inteiro, você vai ser massacrada, você vai ser humilhada, você vai ter tratamento de silêncio, você vai ser ignorada, principalmente se alguém disser, oh, você tá bonita, você é inteligente. Se alguém te elogiar e não elogiar ele ou ela, olha, você pode estar certo que você O vai ter um problema narcisista, sério. geralmente, ele é ciumento, né? Sim, Porque ele precisa e, ter a e posse. ninguém pode ser melhor do que ele. Então, como que vão elogiar a esposa ou o esposo e não vão elogiar o outro? Né? Então, a pessoa já está ali no ambiente social, seja onde for, na igreja, no clube, na escola, no trabalho, já sofrendo, porque ela já sabe que quando ela chegar em casa, ela vai ter problema sério, entendeu? É um sofrimento eterno. Um casamento assim, um relacionamento assim, é um sofrimento eterno até que consiga se libertar de uma forma amena, que nunca se sai de um relacionamento abusivo de forma amena. Eu costumo indicar, ensinar que a melhor forma que tem é fazer com que a pessoa desista de você. Aí, até no meu livro fala isso. Eu explico isso. E como você vai fazer com que a pessoa desista de você? Simples, você já se aborrece diariamente. Então, o que você vai fazer? Se ele diz para você, olha, eu não gosto que você use a saia azul, você passa a usar a saia azul todo dia. Ele vai falar, reclamar, reclamar, tá. Aí você vai, tira a saia. Por quê que eu estou falando isso? Muitas das vezes a pessoa orienta a outra a buscar ajuda na DEAN ou pelo telefone, né? Mas se você buscar uma ajuda e ele chegar uma intimação para ele, quando ele voltar, né? Que ele foi depor, quando ele voltar, pode ser muito pior, porque a polícia não vai ficar na sua porta 24 horas. Não tem contingente policial para isso. Então, o que pode acontecer com vocês dentro de casa? Então, a melhor forma é que ele saia de casa por livre e espontânea vontade. Você vai fazendo ele enjoar de você, entendeu? Que de tanto ele falar, ele vai vendo que você já não obedece, aí você vai ficando feia, você já não se trata mais de propósito. Você não cuida do cabelo, você não cuida da aparência, porque ele não quer ninguém feio do lado dele. Ele quer um cartão de visita. Então você vai deixando de se cuidar. Aí ele vai olhando, vou ficar com essa mulher feia, velha, ou com esse homem feio, velho. Ele vai desistindo de você e vai para outra. Quando ele sair, você toca a chechadura toda, entra na entrada no divórcio, tchau! Sai das redes sociais, troca o número do telefone. Ele vai tentar entrar em contato com você de
todos os modos possíveis. Se você bloqueia, 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 e vida que segue. Entendeu? Uma coisa que é muito importante aí nessa fase é se ter uma rede de apoio, ou pelo menos uma ou duas pessoas que saibam realmente o que está acontecendo. A Precisa, verdade. Mas precisa. aí você tem que ter provas para a pessoa acreditar em você. Porque, como eu falei, né? Eles, para os outros, eles são doces. Então, se você Sim. comentar, vai dizer que você que é a louca. Entendeu? Celular, gente. Áudio. Sim, sim, Áudio. sim. Filmagem estratégica. Por Isso quê? aí, isso aí. Se você não tiver pessoas ali a seu favor, qualquer risco que essa pessoa esteja correndo, vai ficar difícil até de você fazer. É, Vai ficar é. difícil, porque ninguém acredita. Porque fora, no meio social, a pessoa é de um É uma outro jeito, uma outra. máscara. Então, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento perigoso. E nós temos dois livros, né? Não, você tem mais. Eu tenho dois livros, e nos meus dois livros eu falo estudo de caso, eu falo de vivências com narcisista, eu falo como eu entrei, como foi, como eu saí, entendeu? Vou até mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é minha autobiografia, tá? A Força do Amor, reescrevendo a história, tá? Desde o ventre da minha mãe, tá? Eu conto e vivência. Eu tive várias experiências com narcisistas. E esse aqui, a Bia também faz parte. Nós somos coautoras desse aqui. Liberte-se agora. Relacionamentos tóxicos nunca mais. É um E aqui guia fala de narcisista também, né? sobrevivente. E outros. E Porque são. aqui fala de todos os tipos de relacionamentos tóxicos, porque tem 12 autores, então cada um tem um tópico diferente para dissertar, né, discorrer sobre o assunto, então deixa bem claro muitas informações. Eu acho que é uma autoajuda muito positiva. A Eliane entrou aí e falou: livro Oi, Eliane, tudo sensacional, ela bem? conhece o Estamos livro, divulgando aí, hein? né? E assim, é necessário conhecimento, gente, porque talvez alguém muito perto de você esteja vivenciando, esteja convivendo com pessoas narcisistas e pedindo socorro através dos olhos, através daquele sorriso que você está vendo que não é de dentro para fora, não é real. E você E a está. pessoa paga, Bia. A pessoa paga, entendeu? Sim, O semblante da pessoa fica totalmente apagado. sim, A pessoa... sim. Então Eu cheguei a um precisa. ponto, num determinado momento da minha vida, eu cheguei a um ponto que eu não conseguia falar uma frase completa. Eu não conseguia pensar e verbalizar aquilo que eu estava pensando. De tão Sim, adoecida que eu fiquei. sim, Muito sim. adoecida. E isso, eu não sei se foi o seu caso, né? Mas na maioria das vezes as pessoas ficam. Eu estava vendo, eu não sei se você viu, ontem e hoje foram duas senhoras, uma que o marido ele trancava, manteve ela trancada dentro de casa por 30 anos. E o filho agora, né? Pegaram agora hoje mais cedo apareceu isso, né? Com a mãe toda machucada e tal. Então assim, às vezes a pessoa, essa mãe, na verdade, é, pediu socorro botando um bilhete por baixo da porta quando ele saiu e gritou da janela, mas foi a primeira vez em anos que ela conseguiu fazer isso. Então, às vezes as pessoas estão tão próximas da gente, vivendo um relacionamento abusivo, vivendo um relacionamento tóxico, vivendo com narcisistas, né? E às vezes ele passa no corredor ali, te dá bom dia, boa tarde, boa noite, tão educada, e você nem imagina o que a outra pessoa passa, né, dentro de casa, ou com um chefe, né, ou com um parente mais próximo. Então, toda forma de conhecimento que nós pudermos adquirir é bem-vinda.
é bem-vinda. Tanto para si, para a gente, né? Quanto para a gente ajudar o próximo, a gente está atento, ligado, porque nem tudo, gente, que parece é, né? Em público, todo Verdade, mundo é uma coisa. Em quatro paredes, é a gente verdade. é Né? diferente, E então tem que estar ligado. até aproveitando essa questão da conscientização, né, no Setembro Amarelo, o que mais tem aí na internet, no próprio Instagram, são vídeos de pessoas 10 dias antes, brincando, correndo, conversando com todo mundo, 12 horas antes, 5 horas antes, como se nada tivesse acontecendo. Mas por dentro, só ela, né? E Deus sabe como é que está aquela Você mente, às né? vezes não ouve falar, eu ouço muito por aqui falar o seguinte: Fulano se suicidou. Mas, menina, ele era tão tranquilo, ou ela era tão tranquila, vivia uma vida tão tranquila. Como Então, quer dizer, assim? como? Ninguém esperava. Pois é, entendeu? Então, não é bem tranquilo. E nós que É, temos o olhar clínico, nós conseguimos detectar, é né? verdade. Muito Eliane importante. colocou aí que esse livro é completo, tem um conteúdo Isso aí, esclarecedor, questão relação de aos relacionamento tóxicos nas tóxico. amizades, liderança, isso mesmo. Relacionamento tóxico, quando a gente fala, né? A gente fez várias lives sobre o livro, não é só afetivo, né? Marido, mulher, casais, não. No Até no segmento trabalho, religioso, no trabalho, acontece demais no trabalho. O a gente fala professor, o muito do professor que faleceu, que afetivo. você me mandou, o É, professor que você falou, é, né, que faleceu infartou dentro da escola, entendeu? eu falo muito do afetivo porque são os que mais difíceis de sair, entendeu? Sim, sim. Quem se casa para se separar, muitas das vezes você ama aquela pessoa, mas não tem mais como conviver com ela, entendeu? Então eu falo muito do conjugal porque ele é muito confundido. Às vezes a pessoa pensa assim, não, ele me tratou assim porque ele está sem dinheiro, ou porque ele se aborreceu no trabalho. A mulher vai justificando o tempo inteiro a conduta do homem para que ela não se separe. Ela mesma fica usando mecanismo de defesa para esconder aquela realidade, né? Que ela, na Sim, verdade, não quer enxergar. Ela preferia que aquilo não fosse verdade. Então a gente tem que acordar as pessoas para o mundo que nós sim. estamos vivendo, para a mulher dos nossos dias, né, Bia? Para a mulher dos nossos dias, ela tem que ser prudente, ela tem que ser sábia, ela tem que ser visionária, ela tem que ser Empreendedora, espiritual, né, inteligente, usar a tem que inteligência ser espiritual, emocional. ser empreendedora para não depender de ninguém, né? Só de Deus. E o casamento é uma opção que eu acho viável, eu sou a favor do casamento, mas de um casamento, de uma cumplicidade, de uma união, de um companheirismo, Respeito, de né? uma fidelidade, um respeito, uma compreensão, não de uma opressão, não de um Sim, cárcere, entendeu? sim. E eu acho que a gente tem que terminar porque o Instagram Sim, vai sim. desligar. Bom, gente, um beijão, um excelente fim de semana para todos vocês. Gratidão por estarem aqui conosco. Estiveram aqui também na semana passada, fizemos uma live maravilhosa também. Sempre tentamos trazer conteúdos, né, das demandas do nosso setting analítico, né, que é uma realidade e é motivo, às vezes, até de meme aí nas redes sociais, de pessoas que não sabem, não conhecem, né, a realidade, né, os conflitos internos das pessoas, né, e acabam fazendo bullying sem nem perceber. Mas a gente procura trazer de forma bem objetiva, bem prática, bem esclarecedora e didática, até para aguçar a sua curiosidade. Então, esteja sempre nos acompanhando para que vocês possam ser orientados da melhor forma possível. Meg, gratidão por mais Gratidão. esse Acho que nós desafio. criamos uma dupla sensacional. É verdade, é Nós verdade, é encaixamos verdade. perfeitamente para a live e para outros assuntos
Tem curso, gente, tem curso no Instituto da Bia. Vamos lá, visite Verdade, é o verdade. Priorize. É que aqui no Instagram, a live está sendo pelo meu Instagram e pelo Instituto Priorize. Tem vários cursos, inclusive de psicanálise, para vocês entenderem do assunto, mesmo que vocês não queiram criticar, ou criticar, clinicar, perdão. É que eu estou falando rápido Verdade. porque vai desligar, Autoconhecimento. porque vai desligar. Autoconhecimento. E agradeço a todos, estou muito feliz e que todas essas dicas sirvam para vocês no dia a dia, tá? E até a próxima, espero que seja breve, hein, Bia? Sim, sim. Beijo, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Obrigada, Meg. Tchau, Tchau, tchau. tchau.